Olá, como é que você está? Espero que tudo bem contigo. Eu sou o Jaime Cristófori, sou empreendedor, sou especialista em negócios imobiliários. Hoje nós vamos conversar aqui nesse vídeo, vou passar o que eu entendo, o que eu tenho percebido com meus anos de experiência no mercado imobiliário, que a gente vem verificando no mercado e as coisas vêm acontecendo. Em relação, o pessoal tem me questionado muito o que eu tinha de percepção, o que eu entendia como um imóvel com possibilidades de valorização. Qual a tendência de um imóvel valorizar ou não? Então eu quero levantar alguns itens aí que eu vejo que são preponderantes na hora que você vai escolher um imóvel para compra, no sentido de que ele vai ter alguma valorização ou não esse imóvel, né? Então alguns pontos são importantes que você deve prestar atenção, olhar com cuidado aí antes de você decidir comprar o seu imóvel. E se você pensa no sentido de valorização do imóvel, e não só pensar em valorização também. Por exemplo, se tu quer um imóvel para você morar, mas é uma situação que tem um imóvel que esteja dentro de uma região que há uma perspectiva boa de vizinhança, de moradia, né? Se é de revenda, que ele vai ter um preço bom de revenda lá na frente, né? Às vezes não tem muita... não ganhei muito na revenda, tá? Não tem valorização de revenda, mas é um local, uma região que você tem, que o imóvel gira fácil, que vende fácil, né? Então, porque às vezes o pessoal, tem a impressão, o que a gente tem percebido? O pessoal tem muitas vezes decidido a compra de um imóvel pelo preço dele. Preço não é significado de compra, você comprar um imóvel pelo preço, não é significado de ser feito um bom negócio, nem sempre. Alguns negócios sim, outros não. Porque dependendo do local onde você compra, e esse imóvel não vai valorizar, não vai sofrer valorização, dependendo da região onde você compra esse imóvel, mesmo seja um preço bom, você tem a dificuldade de alugar ele, ou o seu aluguel seja baixo, ou ele não é uma região onde tem dificuldade de venda, de liquidez, mesmo você ter comprado barato ele, não é um bom negócio, né? Não sei se você já chegou a pensar nisso. Então eu quero te passar alguns pontos que entendo que sejam importantes para você definir a compra de um imóvel pensando no futuro desse imóvel, na locação, na revenda, na rapidez de venda dele, nessas perspectivas que você possa estar comprando com mais cuidado o seu imóvel. Vamos lá. O primeiro ponto que você tem que olhar, o primeiro ponto dele é a localização. Localização. Por quê? A localização é ponto preponderante na compra de um imóvel pensando em valorização e venda. A primeira coisa que as pessoas vão olhar quando você colocar um imóvel à venda, elas vão pedir qual é a localização. Então, você tem que estar olhando o que tem próximo nesse local. Normalmente, imóveis que estejam localizados nas principais avenidas da cidade, que estejam próximos a partes que se desenvolvem, sejam elas de moradias com um padrão diferenciado, sejam de empresas no local, né? Então tem que ser nessas regiões que vai ter uma perspectiva de desenvolvimento. Se você comprar um imóvel no local onde ele já está consolidado com um padrão de moradias, de repente um pouquinho mais simples, é bem provável que você não vá ter tanta valorização, a não ser que esse local ele venha a sofrer uma influência do poder público com melhorias de infraestrutura toda ao redor, né? Mas de repente demora 10, 15, 20 anos, você sabe que quando depende do poder público as coisas não são tão rápidas assim. Então, a localização é importantíssima. Então você pensa nessa situação, o que tem próximo de infraestrutura, comércio, serviço, lazer, ruas, né? Como é que é a parte de acessibilidade, toda essa região sim, tá? E a tendência também de crescimento da cidade. Qual é a região que há uma tendência de crescimento? Então esse imóvel, seja ele residencial ou comercial, tende a valer mais. O segundo ponto bem importante, tá? Então nós vamos lá para o segundo ponto, tá? É em relação você fazer uma análise comparativa, o que existe no mercado parecido com o que você vai comprar. Por exemplo, se você vai comprar um apartamento na planta ou em construção, ou mesmo pronto, um hábito que as pessoas tinham e hoje não é possível levar tão à risca esse hábito,
elas perguntam o seguinte, mas quanto que é o metro quadrado da construção da área privativa? Quanto que custa o metro quadrado da área privativa desse apartamento? Só que hoje a gente não pode levar só isso em consideração, porque quando você vai comprar um apartamento, se ele estiver numa região onde o terreno é R$100 o metro quadrado, e em outra região da cidade, por exemplo, que em Chapecó, que chega a ter regiões onde, aliás, 100 é barato, né? Mas vamos pegar R$300 o metro quadrado, e a outra região onde o metro quadrado é R$15.000 o metro quadrado, é óbvio que você vai ter que ter esse valor incluído no metro quadrado do custo da construção, no custo do terreno. Então, quando você diz assim, não vou comparar um apartamento de 50 metros quadrados na Avenida Getúlio Vargas, estou pegando, e um a 3 quilômetros da Avenida Getúlio Vargas, eu não consigo avaliar por metro quadrado o preço dela. Então, nós temos que comparar tudo isso, aonde está localizado, o que tem nesse empreendimento que ele é diferente de um outro. Tá? Aí nós poderíamos colocar muito, por exemplo, hoje, está vindo esses condomínios com estrutura de hobby club, por exemplo. Então, com áreas de lazer enorme, com áreas de serviços, de tecnologia, sustentabilidade, de saúde, né? Tudo englobado dentro desse condomínio. Isso é importante e valoriza muito porque é uma tendência isso. Isso é tendência para que as pessoas não querem mais se deslocar para fora, para longe, para fazer, querem ter tudo próximo de casa. Isso é mais comodidade, mais segurança, não há necessidade de pegar um veículo, é economia no combustível. Tudo isso é importante, por exemplo. Então, tu tem que comparar se esse condomínio, por exemplo, oferece e o outro não oferece. Então, não tem como você comparar metro quadrado privativo de apartamento por apartamento. É um segundo fator bem importante. Então, você tem que fazer essa análise. Vamos lá, então nós já colocamos aqui a localização, o comparativo de produtos, o que um oferece, o que o outro oferece, né? Então você vai ver isso, né? O custo do condomínio baixo, um outro fator muito importante, tá? Quando você vai estar adquirindo um apartamento, uma casa num condomínio, é essa situação de custo de condomínio, porque hoje o orçamento das famílias é levado em consideração o custo do condomínio. Se você não pontuar isso, esse imóvel que você vai comprar, por exemplo, ele pode ter dificuldade de aluguel, ele pode ter dificuldade no preço que você vai alugar, o valor do apartamento, no tipo de inquilino que você vai colocar ali, ele vai ter uma rotatividade muito grande, né? O preço de revenda ele pode ser menor, né? E uma rotatividade grande, por exemplo, de inquilinos ou de moradores nesse prédio, quando o condomínio estiver mais elevado. Então, hoje, ainda nós estamos desmistificando aqui na região oeste de Santa Catarina, principalmente aqui em Chapecó, que se tinha um conceito de que você teria quanto menos moradores, melhores. Não, né? Hoje, as infraestruturas, quanto maior, quanto mais pessoas possíveis dentro de uma infraestrutura, desde que ela é organizada, desde que ela comporte tudo isso, ela dê toda essa sustentabilidade, vai ajudar na redução do custo de condomínio. Então, por exemplo, se você compra um apartamento num prédio que tem 20 apartamentos, o rateio do custo de condomínio é sobre 20. Se você não comprar em um empreendimento onde tem 100, 200, 300, 500 apartamentos, o custo ele vai ser diluído por todos esses moradores. Então, vai ser reduzido. Com isso, você vai ter possibilidade de cobrar mais do teu aluguel. Com isso, você tem o imóvel valorizar mais, porque fica mais fácil de você vender, porque as pessoas vão avaliar o custo de condomínio. Menos rotatividade de inquilino, se você for alugar ele. Então, é um detalhe muito importante, tá? Porque é um síndico para todos eles, é uma guarita, é uma vigilância 24 horas para todos eles, é um poço artesiano para todos eles, né? Então, importantíssimo isso, tá? Então, nós vamos lá no próximo item. Se esse imóvel está numa situação que seja tendência de mercado. O que é tendência de mercado? Como todos os outros segmentos, o segmento imobiliário também, ele vem criando tendências, né? E algumas situações que o mercado vem buscando hoje, né? É um pouquinho a disrupção ou sair do foco, do centro das cidades, do grande centro das cidades, então espalhando um pouquinho para fora, né? Imóveis de tamanho menor, por exemplo, apartamentos, né, de tamanho menor,
né? Se tecnologia, se eles têm toda essa parte de infraestrutura próxima do apartamento, das casas, dos condomínios, você tem tudo isso próximo ali que facilita a vida dos moradores aí, né? Uma tendência hoje são prédios também que tem a parte, uma vez você tinha uma dificuldade, por exemplo, das pessoas, tinha um certo preconceito para empreendimentos que tivessem salas comerciais embaixo. Hoje não, hoje é uma tendência e há uma procura por isso, porque essas salas comerciais, primeiro que elas vão ajudar no rateio do condomínio, segundo que elas vão te dar todo o suporte dos moradores, então você vai ter vários benefícios em relação a isso, de que você não precisa se deslocar mais. Hoje o combustível é caro, o seguro do carro é caro, então você de repente precisa sair para uma academia, precisa sair para alguma coisa, você precisa se deslocar longe. Você tem que ter tudo isso próximo, isso é tendência. Imóveis de menor tamanho, que fica mais fácil para você mobiliar, que tem uma infraestrutura no condomínio, toda a parte social, de lazer, saúde, dentro do próprio condomínio, que possa estar te dando esse suporte para você. Tá? Então, verifique se isso é tendência ou se você ainda está com alguma coisa que esses imóveis tendem a serem mais valorizados, principalmente porque nós estamos falando de uma perspectiva de que as cidades vão crescendo. Então, quando você vai comprar um imóvel, você não pode só pensar no dia de hoje. Você tem que pensar para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, porque esse imóvel vai estar aí daqui a 20 anos. E como é que ele vai estar em relação ao mercado daqui a 20 anos? Então você tem que pensar nesse sentido. Tá? Uma outra situação é em relação, por exemplo, a condições de compra e o valor da unidade. O que acontece? Se você comprar com esse imóvel com o valor final dele muito elevado, você não vai ter dificuldade de valorização. E se a condição de compra que você teve que fazer até ele ficar pronto, você tem que pagar ele praticamente toda a unidade, também não é viável, porque você teve que desembolsar um monte de capital até o imóvel ficar pronto, ou o condomínio de terrenos ficar pronto, ou o loteamento ficar pronto. Então você tem que avaliar o quanto menos possível você investir e que seja fácil de você pagar até a entrega desse imóvel. Porque o CUB, a maioria dos imóveis quando em construção, loteamento, são indexados pelo CUB. O CUB nada mais é do que o custo da construção. Então você não está pagando correção. Então quanto menos você pagar e deixa esse custo com a construtora, melhor para você. Menos você pagar de entrada, parcelas mais menores. Se você quiser antecipar, não tem problema nenhum. Tá? Mas é aí que você ganha na valorização, porque você tem que, quando o empreendimento estiver pronto, você no mínimo vai ter que ter uma valorização aí de 30% a 40% sobre o imóvel. E aí o que você pagou tem que ser menos do que a valorização do imóvel. Aí se torna viável, entendeu? Então é uma situação muito importante também que você tem que levar em consideração. Dentre todos esses outros fatores que eu coloquei para você antes, a condição de venda desse e a condição de pagamento tem que se levar em consideração, tá? Que seja só pelo CUB, então isso é bom negócio fazer. Tá? O CUB teve altas e baixas, isso é normal, vai acontecer. Mas se você pegasse esse dinheiro e fosse construir um imóvel e demorasse 3 anos para você construir esse imóvel, é a mesma coisa. Na verdade, você vai gastar mais do que o CUB, porque o CUB não está tendo a correção conforme vem tendo o custo da construção. Então, as incorporadoras, o que acontece? Um outro fator importante nesse detalhe eu quero falar para você. As incorporadoras, as construtoras, elas vêm absorvendo esse custo. Então, se você compra um imóvel na planta agora, e a construtora vem absorvendo esse custo, você já definiu o teu contrato, você vai continuar pagando pelo CUB. Quando a construtora vai para o final do imóvel, ela vai ter que fazer um ajuste desses preços nas unidades que restam para ela vender. Automaticamente, aumentando o preço dela para colocar na venda, e é o preço real de mercado que ela vai estar vendendo, o teu que você comprou antes vai equiparar a seu dela. Então, teve valorização, entendeu? O que ela teve, a construtora, a incorporadora, vai ter que absorver o custo do imóvel que ela tem em estoque, mas você não, porque você adquiriu antes. Então você acaba ganhando com isso também. Tá bom? Ficou meio longo o vídeo aqui, mas eu quis colocar para você algumas vantagens aí, algumas situações que você tem que avaliar quando você vai comprar um imóvel em relação à valorização do imóvel. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.